Então hoje eu estou aqui em mais um Momento Materno, hoje muito especial. Vou conversar com o Dr. Jorge Kuhn, que é ginecologista e obstetra. Ele acompanhou toda a minha gravidez, eu fiz o meu pré-natal inteiro com ele. É uma pessoa que eu admiro demais, um profissional incrível e uma referência aqui no Brasil quando se fala em parto humanizado. Então por isso eu escolhi falar com ele hoje sobre alguns tipos aí de parto e algumas confusões que as pessoas fazem às vezes ainda quando se fala em parto humanizado e uma série de outras coisas. Bom, doutor Jorge, é um prazer enorme estar aqui. Prazer é Sempre todo muito meu. bom. Sempre muito Todo bom meu. É conversar uma contigo. honra, um prazer e falar de um assunto que eu adoro, né? Que é a minha paixão. Com certeza. E, bom, eu queria muito, então, começar esse assunto aqui, essa nossa conversa, falando sobre uma confusão bem comum que as pessoas fazem, sobre o que é, afinal, o parto humanizado. Eu vejo que muita gente acha que o parto humanizado é sinônimo de parto domiciliar, e eu acho que é bacana a gente esclarecer isso, assim. O que é o parto humanizado? O parto domiciliar é humanizado, mas nem todo parto humanizado precisa ser em ambiente do lar da mulher, né? Então, assim, parto humanizado, embora o termo humanizado deva ser colocado sempre entre aspas, por conta de ser um termo inapropriado, no sentido de que nós estamos lidando com uma mulher que é um ser humano. No começo, quando se divulgou esse nome, realmente houve muitas críticas, e ainda há, em relação a esse termo humanizado, porque aqueles que não praticam o chamado parto humanizado se sentiram um pouco revoltados, no sentido de que, como? Eu atendo mulheres, seres Sim. humanos, eu não atendo animais, Aham. vacas, eu não atendo partos em cadelas, em vacas, então... Sim. e- Como assim eu não sou humanizada, né? e eu sou uma pessoa humana, eu pratico a humanidade dentro dos partos e tal. Mas o termo humanizado, embora tenha várias vertentes, assim, várias definições, eu acredito que a melhor seja a que Ricardo Herbert Jones, um obstetra de Porto Alegre, fala, que é o parto em que a gente está devolvendo para a mulher o protagonismo do parto. Que a mulher é a grande protagonista e, portanto, a figura principal do parto. É dela a escolha de procedimentos benéficos que ela queira, como, por exemplo, se alimentar durante o trabalho de parto, beber líquidos à vontade, ter posições que ela queira, andar, etc. E evitando práticas que a medicina já considerou maléficas ou mesmo inefetivas, como, por exemplo, o uso de ocitocina para aumentar as contrações uterinas, quando não necessária, ou então o uso da episiotomia, que é aquele corte no períneo e na vagina das mulheres, que realmente não há mais razão de se praticar hoje em dia. Então, ela vai tendo esse conhecimento e ela vai assumindo, através até de uma conversa com o profissional de saúde que está atendendo na gestação, quer seja o médico, quer seja a obstetriz, ela vai assumindo um plano de parto, ela vai desenhando assim um plano de parto em que ela discute com o profissional de saúde todas essas técnicas. Então, em síntese, parto humanizado é aquele em que a mulher é protagonista, em que ela é a grande responsável, lógico que tem a responsabilidade médica ou obstétrica, né, da obstetriz, Claro. mas que ela é a grande responsável pelo seu próprio parto. É dela o parto e não nosso. Ótimo. Bom, aproveitando então que você tocou aí em dois pontos que eu acho bacana também a gente esclarecer, quais seriam o prejuízo, qual seria o prejuízo de se utilizar a ocitocina e a episiotomia em situações onde esses dois procedimentos não são indicados? Habitualmente, esses procedimentos são feitos, no caso da ocitocina, para acelerar o trabalho de parto, tanto na fase de dilatação do colo uterino quanto na fase de expulsão do bebê, período expulsivo. A episiotomia seria no sentido de acelerar o processo também, quando na verdade não acelera, e proteger a mulher, né? A ideia seria essa, proteger a mulher de problemas futuros e proteger o bebê também por conta da ampliação. A episiotomia não deixa de ser uma cirurgia, né? De ampliação das partes moles da mulher, que é a vagina e o períneo. E se viu que fazer ocitocina só para apressar um processo que está correndo naturalmente, ela pode determinar um sofrimento do bebê, ou seja, aquelas contrações que não são naturais, elas são artificiais, foram provocadas pelo hormônio, né, sintético, pode fazer com que as contrações uterinas sejam muito frequentes e, portanto,
isso pode interromper de maneira intermitente o oxigênio para o bebê, o fluxo sanguíneo que leva o oxigênio. Isso pode fazer ele entrar em sofrimento e a gente chama melhor uma depressão, né? Além disso, essa ocitocina pode causar até uma rotura uterina na mulher. Isso é uma situação de emergência, leva a uma operação cesariana de emergência com risco da mulher perder o útero através de uma histerectomia e tal. Então, é preciso realmente muita parcimônia, só utilizar a ocitocina quando realmente houver necessidade. Eu diria que em menos de 10% a gente usaria a ocitocina. E a episiotomia é uma prática que deveria ser totalmente abandonada, deveria ser empregada apenas no sentido de salvar a vida do bebê. Quando a gente precisa ampliar a vagina da mulher para poder fazer manobras internas, para poder ajudar o bebê a nascer. Entendi. Por exemplo, num caso em que nasceu a cabeça do bebê, mas os ombros, depois de 1 minuto, não nasceram. Né? Então, tem manobras externas que o profissional de saúde, tanto o médico quanto o obstetriz, sabem fazer, mas se elas não resolverem externamente, se faz internamente. Aí é possível tentar fazer internamente sem episiotomia, mas às vezes é preciso. Uma situação muito rara, mas é preciso. Então é raríssimo. Raríssimo. Realmente. Eu diria para você que é uma prática totalmente abandonada. Ótimo. Né? Bom, aproveitando então já esse caminho, a gente pode falar também sobre uma outra confusão que as pessoas fazem, eu percebo bastante assim na internet, através de comentários, que as pessoas confundem muito o parto natural e o parto normal. As pessoas acham que é a mesma coisa. Qual é a diferença entre o parto natural e o parto normal? O parto natural é aquele, como o próprio nome está dizendo, aquele que respeita a natureza, no que diz respeito ao início dele ser espontâneo e não induzido com medicamentos, né? Em que se faz de maneira evolutiva, totalmente sem intervenções, né? Se a gente acrescentar a isso o termo humanizado ou também o termo ativo, que o parto ativo até é uma preferência minha mais do que o parto humanizado, porque o parto ativo, cunhado pela Janet Balaskas, esse termo, né, é aquele em que a mulher Inclusive, participa. Tem um livro, né? Tem um livro, o parto ativo. Eu vou até deixar aqui um link depois para vocês na descrição do vídeo para que vocês possam ver que livro é esse. Isso, é um livro fantástico. Eu conheço a Janet Balaskas há vários anos, Balaskas, né? E é realmente um parto ativo, significa que ela é ativa no processo. Ela não é uma gestante passiva que fica apenas recebendo as intervenções, as práticas. Ela participa ativamente, escolhendo as posições que ela quer ficar, se ela quer ir para o chuveiro, se ela quer ir para a banheira. Então, o parto ativo, eu acho que é o termo até melhor do que humanizado. Então, o natural, retomando, é aquele em que a gente não faz praticamente nada. A gente deixa o processo acontecer. Logicamente, é preciso fazer uma avaliação da vitalidade do bebê através dos batimentos cardíacos dele e a vitalidade da mãe. Então, é importante ter essa... Nós chamamos de vigilância, mas é um termo um pouco inapropriado, porque a mulher em trabalho de parto não pode se sentir vigiada ou observada. Michel Dan fala isso, que o melhor é que ela realmente entre lá na partolândia, não entre muito em contato com o meio exterior e consiga parir de maneira mais natural possível. Com certeza, posso falar por experiência própria. Já o parto normal, principalmente no Brasil, ele é um parto cheio de muita violência, né? Então é um parto em que se proíbe a mulher, muitas vezes, do seu acompanhante de livre escolha, que na grande maioria das vezes é o marido, se proíbe a mulher de se alimentar ou de ingerir líquidos, se proíbe a mulher de andar. Então ela fica recolhida sempre na cama, no leito, e eu costumo dizer que leito é para 2 tipos de pessoas. Se a pessoa está doente, ela fica de cama. Ou se a pessoa está cansada, e aí ela fica de cama. Mas, em princípio, uma mulher em trabalho de parto não é uma pessoa doente, né? Ela é uma pessoa que deve andar, até porque andar torna o trabalho de parto menos dolorido e com menos tempo. Então, isso é uma vantagem, o fato da mulher andar. É aquele parto normal, muito frequente, em que se rompe a bolsa das águas da criança, né? Em que se pratica a ocitocina de rotina como natural, como uma coisa que é sempre feita e, portanto, difícil de mudar, né? Esse paradigma. É aquele em que se faz, por exemplo, no primeiro filho, um fórceps de alívio,
Eu aprendi assim, na minha faculdade, na minha residência, de fazer fórceps de alívio em toda mulher no primeiro filho. Eu fazia isso no início, né? E é uma prática que não é necessário fazer, porque na grande imensa maioria das vezes a mulher consegue dar conta sozinha. E a episiotomia? Então, o parto normal no Brasil, ele virou de uma tal série de intervenções. E evidentemente que quando o médico se propunha ou se propõe a fazer isso, ele não faz com maldade, ele não faz com o objetivo de causar dano, ele acha que prejuízo. Tá ajudando. Ele acha que está ajudando, mas são geralmente pessoas que ou não se atualizam, ou se atualizam, não incorporam essas novas práticas no seu dia a dia, na sua rotina. Então, o parto normal no Brasil é cheio de violência, o que faz muitas mulheres, no segundo filho, quererem uma operação cesariana porque julgam que vão ser melhor tratadas e um parto mais limpo, mais seguro. E quando, na verdade, o que a gente tem que é mudar as práticas do parto normal, né? Com certeza. Que no fim das contas é um parto, então, vaginal, mas com intervenções. Exatamente. Com muitas intervenções e a grande maioria desnecessárias, que a gente percebe, né? Claro. Bom, gente, se vocês estão curtindo esse papo, continuem assistindo no próximo vídeo, porque tem muito mais informação aqui imperdível, tá bom?